Breno Altman, bom dia, Breno. Bom dia, Mauro. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Outro velho camarada aqui, Gilberto Maringoni, bom dia. E aí, Breno, tudo bem, Mauro? Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Breno está irreconhecível, elegantérrimo, de blazer amarelo, é isso? Parece Bege. Gente. Parece Bege. gente, Breno. Mauro, você convida qualquer um no seu programa, né? Fez a barba, semana passada ele estava super barbudão, aí deu uma parada na barba. É fazer tiro de guerra, você está vendo que eu fiz um ajuste fiscal. Está fazendo harmonização facial, Mauro, é outra coisa. É isso aí. Bom, vamos lá. Na semana passada, a gente acompanhou para e passo aqui no Fórum Café a construção do golpe, do pacote de austeridade em cima do governo. A gente já vinha tratando desse assunto há algum tempo. E na sexta-feira nós historiamos em detalhe como é que Fernando Haddad, junto com a chamada mídia liberal, a grande imprensa, como o pessoal chamava no passado, e mais a banca, Faria Lima, foi construindo o pacote e a pressão sobre o governo Lula, sobre o presidente Lula, para aprová-lo. Né? Tudo começou, ou nesta etapa, né? Porque começou bem antes disso. Dia 14 de outubro, antes do segundo turno, incrível, né, em que ele deu aquela entrevista para a Mônica Bergamo, dizendo que tinha que ter um pacote, que os alvos eram o BPC, o aumento real do salário mínimo e o outro, a vinculação constitucional de saúde e educação na cara dura. E aí começou o jogo de pressão, ele depois levou os banqueiros lá, foi de mão dadas com os banqueiros para o Haddad, num jogo combinado, os banqueiros disseram que o Haddad é uma maravilha, sensacional, que precisava ser apoiado pelo presidente Lula, e aí os passos foram sendo dados, e o Haddad, muito senhor de si, no fim de semana passado, garantiu que arrancaria de Lula segunda-feira o pacote de austeridade. Deu errado. Né? O Lula viu que a encrenca era grande, chamou os ministros das áreas sociais, deu bate-boca, o cenário foi ruim. Ele novamente garantiu ao mercado que na quinta-feira arrancaria o pacote, não conseguiu. Teve nova reunião quinta, teve nova reunião sexta, e agora o gato subiu no telhado. Né? Não se sabe como é que vai ser, se o pacote original do Haddad aparentemente não será aprovado. Então, nós mostramos em detalhes o quanto foi essa construção de Haddad, da equipe econômica, mas liderada por Haddad, para fazer esse jogo de pressão combinado com Faria Lima e mídia, para arrancar o pacote. Por sinal, esse fim de semana teve editorial dos três, né? Folha, Globo, Estadão, todos eles incensando o Haddad e exigindo o pacote de Lula. No fim de semana, Gilberto Maringoni, que aqui está conosco, soltou um artigo aqui na Fórum, pegando o outro lado, porque o foco dessa cobertura toda e dessa reportagem que fizemos aqui na sexta, no Fórum Café, foi o Haddad. O Maringoni mudou o lado, né? Mudou o lado não, pegou outro foco, né? Que foi o Lula. Né? Nesse artigo, o anúncio do arroxo foi adiado, por enquanto, Gilberto Maringoni. Então, eu queria começar contigo, Maringoni. A gente focalizou bastante o Haddad aqui para você falar deste personagem, Luiz Inácio Lula da Silva, nesse processo. Mauro, o que me parece é o seguinte: o governo Lula está chegando na semana decisiva do mandato. Exatamente quando o mandato do Lula chega à metade, os primeiros 2 anos, a banca botou a faca no pescoço com ação direta interna ao governo do Haddad e da Tebet, especialmente. Você mostrou bem essa operação. Foi uma operação mais ou menos cuidadosa que o Haddad fez. Ele se cercou da banca, levou a banca ao Lula, mostrou o que tem que ser feito, que são cortes estruturais nas contas do governo. O que quer dizer cortes estruturais? Não são cortes no orçamento de 2025, não são cortes aqui, ali, contingenciamentos. Não, é uma mudança constitucional que ele está propondo. Você se lembra no início do ano passado, quando caiu o teto de gastos e o arcabouço foi colocado na roda? A vantagem que o Haddad e outros membros do governo diziam do arcabouço em relação ao teto de gastos é que o teto de gastos era uma medida constitucional, ela engessava o orçamento por 20 anos.
O arcabouço não, era uma lei complementar que podia ser revogada a qualquer momento. Pois agora há uma mudança geral. O Haddad quer apresentar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para mudar algumas cláusulas, não digo pétreas, mas que estão na Constituição, que são os pisos constitucionais, saúde e educação, o próprio cálculo previdenciário, desvincular o salário mínimo da Previdência, isso implica desvincular o salário mínimo do BPC, de todas as áreas da Previdência, e aí, não é constitucional, mas é por lei, é mudar a lei do salário mínimo. Entre outras questões, ou seja, permanentemente o Estado mudar o seu cálculo de benefícios sociais. É uma mudança sobre os pobres. E isso implica desmontar o slogan mais repetido durante a campanha do Lula, que é colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. A operação que está sendo feita é tirar o pobre do orçamento. E nisso, o presidente Lula percebeu, me parece, a roubada que é o arcabouço fiscal. Porque ele não pode sair denunciando que querem cortar o seu governo, que querem engessar o seu governo, porque o arcabouço é algo da lavra do seu próprio governo, aprovado e sancionado por ele, aprovado pelo Congresso. É uma lei que vai contra uma conquista da Constituição de 88, aliás, ela pode inviabilizar o SUS, pode inviabilizar uma série de serviços, e aí é que o presidente Lula percebe o seguinte: isso é o fim do seu mandato. Fim do seu mandato, claro que não é o fim, quer dizer, ele não vai cair aqui, mas é o fim do que ele tinha prometido em campanha. Ele tinha prometido uma série de benefícios sociais. Vamos lembrar, o Lula não apresentou nenhum programa consistente durante a sua campanha. Apresentou uma série de slogans: todo mundo vai ter carne e cerveja, picanha e cerveja, rico no imposto de renda, pobre no orçamento e tal. Mas agora ele hesita, percebe essa questão, e há uma semana, hoje, ele está enfurnado com vários ministros no Palácio. Isso entrou pelo final de semana. Na quinta-feira houve 2 reuniões, totalizando quase 8 horas de encontro a portas fechadas, para tentar ver o que fazer. E a hesitação maior, me parece, dele, mas está sendo vocalizada pelos ministros das áreas sociais. Ministro Lupe, da Previdência, ministro Marinho, do Trabalho, Camilo Santana, da Educação. Há notícias de que a Anísia não coloca com essa... Anísia Trindade, da Saúde, não coloca com essa ênfase, até porque ela é uma ministra mais fraca. Ela não tem mandato parlamentar, não foi governadora, não foi nada. Além do Wellington Dias, que é ex-governador do Piauí, se eu estou me esquecendo de alguém, mas a resistência me parece bastante forte. E nessa o Lula vacila. E ele deu ontem uma entrevista na Rede TV que é surpreendente. Ele fala o seguinte: os cortes, eu quero ver se os cortes vão sair. Aí, Lula diz que vai vencer mercado financeiro e defende corte de excesso no judiciário e no Congresso. Ele diz, bom, se é para ter corte, tem que ter no judiciário ou no Congresso. Ele não sai do raciocínio básico do arcabouço de que é preciso ter cortes, mas ele quer jogar, quer distribuir entre os poderes. Eu acho, modestamente, que o problema não é esse. O problema é que esses cortes não são necessários. O arcabouço foi um erro tremendo do início do governo Lula. Foi um torniquete, uma camisa de força extremamente apertada, que não vai resolver problema algum. Daqui 2 meses, o mercado vai estar pedindo mais sangue, mais cortes e mais tudo mais. Isso que você leu do Boletim Focus, essa previsão, é a expressão pública maior desse torniquete. Mas semana passada, eu termino com isso, a nota à imprensa do Copom, vamos lembrar, quarta-feira passada, o Copom aumentou a taxa básica de juros, a Selic, de 10,75 para 11,25. Uma paulada. Um dia depois do Fed, do Banco Central Americano, ter baixado os juros. A nota é uma provocação. Ela fala o seguinte: diante da instabilidade na economia mundial, diante da instabilidade da economia mundial, é a mesma coisa que eu falar que o gelo é frio, o fogo é quente. A economia internacional, a economia mundial, o cenário mundial, eu acho que está tenso desde a Guerra do Peloponeso, não tem um período que o mundo não esteja tenso, porque você tem disputa toda hora, a todo momento. Instabilidade nos Estados Unidos, não tem instabilidade nos Estados Unidos, tem uma eleição que tem um vencedor, você pode não gostar do vencedor, mas estabilizou a situação
para pior, claro, mas ela estabilizou. Vem aí uma pressão tremenda. E alerta os poderes, diz que a política fiscal tem que ser mais rígida. Então, parte de dentro do governo, porque o Banco Central é parte do governo, embora seja independente, a decisão foi tomada por unanimidade, o que mostra o seguinte: a banca tem voz não apenas entre os ministérios da área econômica, mas também no Banco Central, com 4 diretores indicados pelo Lula. Isso vai se arrastar por alguns dias essa semana. Agora vai ter que haver um desenlace. Qual vai ser? Vai depender do jogo de pressões que o Lula colocar, eu digo, por instinto de sobrevivência, antes de tudo disso, para manter o seu governo com alguma credibilidade. Breno, queria seu olhar para esse momento, que parece ser a maior crise interna do governo Lula, né? Teve a crise do 8 de janeiro, mas foi uma crise externa, e aparecendo finalmente outro protagonista, né? Ontem saiu um manifesto dos movimentos sociais, bem expressivo, bem grande, contra o pacote, o arcabouço. Como é que você analisa esse momento, Bruno? O mais interessante do manifesto é aquele assinado pelo PT. Também, exatamente. O Partido Presidente da República. Olha, eu acho que nós estamos chegando numa situação que ela era previsível já no ano passado. Quando foi anunciado o arcabouço fiscal, ele trazia implicitamente a ele, na sua própria dinâmica, a situação que nós estamos vivendo agora. Você tinha uma situação no qual o orçamento estava limitado a crescer apenas 70% do crescimento da receita do ano anterior, com um teto de 2,5% acima da inflação. Um piso de 0,6%, que é basicamente o crescimento demográfico do país, para impedir a queda, em qualquer circunstância, impedir a queda do gasto por habitante, e um teto de 2,5%. Essa é a regra do arcabouço fiscal. Mas nas despesas do governo, existe uma série de rubricas que não podem constitucionalmente sofrer essa limitação. Educação é um caso, saúde é outro caso, o crescimento das pensões é outro caso, do BPC é outro caso, subordinado ao salário mínimo, e assim por diante. Portanto, mais cedo ou mais tarde, haveria um encontro de contas, ou seja, se você tem setores do orçamento, setores importantes, como saúde e educação, crescendo acima do teto estabelecido pelo arcabouço, evidentemente que para você manter o arcabouço, os demais setores teriam que ser arrochados, a um ponto tal que, em um determinado momento, o orçamento só haveria disponibilidade orçamentária para saúde e educação, para crescimento de investimentos em saúde e educação, todo o resto seria esmagado. Essa era a dinâmica do arcabouço fiscal. O ministro Fernando Haddad, quando propõe o arcabouço fiscal, ele e sua equipe, convence lá o presidente Lula de que esse problema ia ser evitado com um crescimento contínuo das receitas. As receitas iam se manter num tal padrão de crescimento que, na prática, o problema ia poder ser driblado, o problema, por esse aumento das receitas. Agora, essa lógica do aumento das receitas, ela tem limites, e esses limites estão postos. Estão postos, inclusive, com essas novas engrenagens que praticamente mudaram o sistema político do país, e esse semipresidencialismo de fato, pelo qual o Congresso abocanha de forma direta, para o ano que vem, deve abocanhar 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. Bom, chegou a hora da verdade. Na hora da verdade, você tem 3 opções. Ou você acaba com o arcabouço fiscal e resolve o problema pela raiz, mas o arcabouço fiscal foi exatamente o compromisso que o governo estabeleceu na saída de que o governo Lula faria mudanças importantes, mas mudanças cujas fronteiras eram o modelo neoliberal, não haveria ruptura desse modelo neoliberal, ou se acaba com o arcabouço fiscal, ou se corta para baixo, ou se corta para cima. O arcabouço fiscal poderia ser mantido, por exemplo, se for cortado para cima. O que é cortado para cima? Ser limpado os benefícios tributários. Hoje o país paga 500 bilhões na forma de subsídios, o país paga 500 bilhões, ou deixa de receber 500 bilhões de reais
para distintos setores econômicos, desde benefícios regionais, como a Zona Franca de Manaus, até benefícios para setores específicos da economia. Não é? Por exemplo, o Plano Safra, ele tem um subsídio dos juros para o agronegócio que é gigantesco. Não é? O governo pode cortar para cima, portanto. O governo poderia apresentar ao Congresso e disputar no Congresso uma redução drástica dos benefícios tributários. Isso não é corte de despesas, mas, ao cortar esses subsídios, imediatamente aumentaria a receita do Estado. O cálculo é que, se você cortasse esses 500 bilhões para 200 bilhões, é um corte pesado de 300 bilhões de reais em benefícios tributários, a arrecadação, o peso tributário, a carga tributária do país subiria imediatamente dos atuais 33% para 36%. Isso equalizaria o arcabouço fiscal. É o corte para cima. Ou o corte para baixo. O que é o corte para baixo? Maringoni já fez aí um certo resumo. O corte para baixo é acabar, de alguma maneira, ou mitigar ou acabar com a garantia de recursos orçamentários para a saúde e a educação, acabar com o que é a regra atual de 18% e 15% para a educação e 15% para a saúde da receita líquida corrente, né? A garantia desse naco do orçamento para a saúde e para a educação, ou desvincular o BPC do salário mínimo, ou estabelecer um gatilho para tudo isso, de tal maneira que nem saúde, nem educação, nem o BPC, nem outras rubricas possam crescer acima de 2,5%, isso cortar para baixo. Há uma situação delicada, porque o ministro Fernando Haddad, no início da semana passada, a ministra Simone Tebet também, o que eles sinalizaram é que o governo estaria disposto a cortar para baixo. As declarações do presidente Lula ao longo da semana, especialmente no final de semana, na entrevista que ele deu à Rede TV, ele disse que ele cortar para baixo ele não vai. E você tem uma pressão importante dos partidos e movimentos sociais vinculados à base do governo, também dizendo para baixo não pode cortar. Então, há uma luta na sociedade e no interior do governo sobre, se vai manter o arcabouço fiscal, vai cortar para baixo ou vai cortar para cima? Pelo menos, o que será proposto ao Congresso? Porque ainda tem esse outro capítulo, né? O governo pode propor ao Congresso um caminho e não passar, né? Na medida em que o governo não tem, digamos, maioria programática no Congresso. Eu acho que essa é a luta que está em curso. Eu me preocupo menos com a economia, para te dizer a verdade, Mauro, e mais com a repercussão política do que está sendo feito. Eu vou aqui lembrar o que aconteceu em 2015, quando, para deter uma ofensiva conservadora pesada, a situação era diferente da atual. Não é? A ofensiva conservadora golpista já era muito clara em 2015. Lembremos que o Eduardo Cunha ele aceita o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff em 1º de dezembro de 2015. Então, quando são adotadas as medidas que foram adotadas de ajuste fiscal naquele ano, já era um clima abertamente golpista, coisa que não ocorre hoje. Mas a presidente Dilma mexeu em coisas pequenas naquele momento, se comparado com o que está sendo discutido hoje. Eu aqui vou me recordar que mexeu no seguro-defeso e nas normas de acesso ao seguro-desemprego e ao BPC, se eu não me engano. Não é? Eram medidas pontuais. Mas essas medidas dilaceraram sua base social. Gerou uma percepção de estelionato eleitoral, uma percepção de frustração. E quando a direita veio para a ofensiva pesada na virada de 2015, na virada de 2014 para 2015, já estava... o governo estava muito enfraquecido. A sua base social está muito enfraquecida, frustrada, desmobilizada. Então, este efeito sobre a base social é o que mais me preocupa. É o que mais me preocupa. Nós não estamos numa situação econômica a curto prazo, nós não estamos numa situação econômica difícil, o governo tem obtido melhorias moderadas nos macro números da economia, a inflação está relativamente sob controle, embora tenha subido um pouquinho, o preço dos alimentos se preocupa, que é uma inflação que já está para cima de 7%, mas, vamos dizer, em termos médios, a inflação está razoável,
a taxa de desemprego é baixa e continua caindo, o país está num crescimento acima de 3%, ao invés de um período recessivo. Embora você tenha uma situação econômica que não seja ruim, é uma situação econômica relativamente positiva, essas medidas poderiam gerar um ambiente desfavorável, um ambiente político desfavorável, num momento em que a extrema-direita e a direita ganharam as eleições municipais e se lançam numa ofensiva alimentada pela vitória de Trump nos Estados Unidos. E há uma regra básica na política, ou seja, a tua prioridade na política tem que ser sempre o de manter a tua base social unida, mobilizada em estado de combate. Se você perde sua base social, sua situação fica muito frágil. E esse é o meu receio, não é? Sobre o que eventualmente acontecerá com esse pacote. Não está claro para mim o que vai ser esse pacote. Eu acho que não está claro para o governo. Acho que está dentro da República. Ou seja, acho que é uma situação na qual está se tentando, como é do feitio de um governo de frente ampla e do estilo do presidente Lula, acho que está se tentando descobrir um híbrido qualquer que pudesse, digamos, contentar gregos e troianos. Mas o risco, a meu juízo, é desagradar gregos e troianos, como foram aquelas medidas da transição do primeiro para o segundo governo Dilma entre 2014 e 2015. Sim. É exatamente isso que eu queria colocar contigo, Marigoni. Aparentemente, o presidente Lula passou o fim de semana trancado na Alvorada para fazer uma mágica, né? Que é essa, que é agradar gregos e troianos, ou pelo menos desagradar um pouquinho gregos e um pouquinho troianos, e ao fim e ao cabo, como a gente viu no governo Dilma, né, no início do segundo governo, desagradou muito gregos e desarticulou a base dos troianos, né, a base política dos troianos. Esse manifesto lançado ontem é um manifesto expressivo, me parece, porque você tem a assinatura, as frentes que estavam relativamente desarticuladas se articularam, né? A Brasil Popular, Povo Sem Medo, MST, MTST, a CUT, a CONTAG, os partidos, o PT, o PDT, o PSOL, o PCdoB, uma série de entidades. Hoje, aparentemente, será lançado um site deste manifesto para mais adesões. E aí, um bastidor, falei aqui mais cedo, acompanhei desde sexta-feira esse manifesto. A Gleice teve um papel-chave na elaboração desse manifesto. Chave. Né? Então, apesar dela mesma estar empurrando o protagonismo para os movimentos sociais, ela foi a costuradora relevante. A gente viu nos tweets dela no fim de semana, hoje ela vai estar aqui no Fórum 11h30, ela não fala do Haddad abertamente, não vai meter o pau, ainda mantém a liturgia ali da relação no interior do PT e do governo, em que pese alguns atritos públicos que ela já teve com a Haddad no passado. Mas ela não menciona o nome da Haddad. No bastidor, no entanto, né, a turma da cúpula do PT que participou da articulação usa sobre o Haddad a mesma expressão que está no manifesto, em relação ao mercado, que é chantagista, né? Diz que o Haddad está fazendo uma chantagem em cima do presidente Lula. Enfim, tem mágica para fazer? Dá para conciliar esses dois lados? Como é que o Lula sai dessa sinuca de bico, vamos dizer assim, e como é que você prevê as consequências? Só para dizer, o mercado já começou a fazer, né? A esquerda, os movimentos sociais lançaram o manifesto no fim de semana, o mercado está lançando o seu manifesto agora cedo, que é jogando a bolsa lá para baixo, 1,43, e puxando o dólar lá para cima, 0,75 de alta já na abertura. Mauro, acho que vocês tocaram na questão central, quer dizer, qual é a base social que cada lado tem para fazer valer a sua pressão, seu jogo. O Haddad, ele começa o governo vocalizando o argumento central do mercado. Nós vivemos uma grave crise fiscal, isso lá no começo de 2023. Uma grave crise fiscal, não dá para tirar o teto de gastos sem colocar algo no lugar. O que não é verdade, porque se não vivia uma crise fiscal, não tinha no horizonte uma moratória, um default, um calote na dívida interna, nada disso. O Brasil sai do governo Bolsonaro, e eu não quero defender o Bolsonaro aqui, mas por força dos quase 700 bilhões
de reais que o Bolsonaro jogou na economia a partir de 2020, no auge da pandemia, ele estoura o teto de gastos e entrega o governo com o país crescendo 3%. Então não tinha nada, não tinha um problema imediato a ser solucionado e tal. Mas a banca, a mídia e o Haddad propagaram. Se não tiver o arcabouço, o país afunda. E ao longo desses quase dois anos, o Haddad constrói a sua base de apoio, ou seja, a sua legitimidade com a Faria Lima, com a Febraban, com a mídia. Ele começa naquela coisa folclórica que é tocar Blackbird na Globo News para a Natuza Neri, mas o que ele faz mesmo é consolidar esse apoio e ser uma espécie de âncora do Lula no mercado financeiro. E isso que você descreveu logo de saída, quando o Haddad leva os banqueiros a conversarem com o Lula há 3 semanas, é a expressão disso. O Haddad está dizendo, eu garanto o governo na área financeira. Agora, o que o Lula tem para opor ao Haddad nesse embate que está tendo nessas 2 semanas, nessa uma semana e começa a segunda semana agora? O Lula tem um fato, a legitimidade dele como presidente da República, começam a haver essas manifestações como esse documento aí que você falou. O documento não cita nominalmente o Haddad, isso é uma coisa importante. E começa a ter inquietação na sociedade, começa os ministros a se movimentarem. Mas se a gente observar ao longo do mandato, o Lula perdeu várias oportunidades de consolidar uma base de apoio popular, a começar na reação do 8 de janeiro, a reação golpista de 8 de janeiro, que ele não chama manifestações contra o golpe. Dia 9 de janeiro, em várias capitais, 9 de janeiro do ano passado, houve manifestações, e a mais expressiva delas foi na Paulista, em São Paulo, convocada quase espontaneamente por movimentos sociais, partidos e tal. Ele perde outras oportunidades. Uma oportunidade de ouro era estourar esse arcabouço fiscal no socorro ao Rio Grande do Sul. Não houve um socorro efetivo à economia gaúcha, as pessoas continuam em abrigos, a economia continua em grande parte desorganizada, e isso precisaria ter feito. Eu escrevi um artigo em abril, maio, com Davi De Castro, uma espécie de New Deal para o Rio Grande do Sul, que o que foi feito ali é uma destruição de alto a baixo. A mesma coisa nas queimadas. O Lula faz uma reunião com os ministros para ver como salvar, como resolver as questões, mas não põe dinheiro. O Flávio Dino faz abre a possibilidade de gastos extraordinários da ordem de 500 milhões de reais, o que para uma catástrofe daquele tamanho é nada. Não tem uso das Forças Armadas, não tem uso de aeronaves, alugar aeronaves e tal, para reduzir o problema. Então, várias oportunidades de estourar o arcabouço, mas mais do que isso, mostrar e ter legitimidade para isso. Falar, olha, o Rio Grande do Sul está afundando, precisamos de dinheiro, porque senão a imprensa fica na gastança. Não, quer gastar, quer emprego, quer não sei o quê. Não, eu preciso para uma ação real. Isso não aconteceu. Então, o presidente Lula vai para esse embate, claro que com a autoridade dele, mas é preciso ver que a popularidade do governo, ela não está alta, não está baixa também, mas ela pode esconder um descontentamento social grande. Aliás, a Camila Rocha tem hoje na Folha, Camila Rocha é uma pesquisadora que estuda essa questão das bases sociais do governo e tal, ela mostra que existe um descontentamento latente na população. E outro ponto, outra manifestação disso que eu chamo a atenção é a altíssima abstenção eleitoral nesse ano. É a mais alta na história recente do Brasil. A média nacional foi de 30% a 31%, chegando a 34% em Porto Alegre e 32% em São Paulo. Ou seja, 1/3 do eleitorado brasileiro não foi votar. O que isso quer dizer? Que nenhum dos dois lados, em especial em Porto Alegre, isso é muito expressivo, nenhum dos dois lados vai recuperar minha casa, nenhum dos dois lados vai recuperar o meu pequeno negócio que eu tinha, o meu emprego, as minhas economias. Eu não confio em ninguém. É uma abstenção. Eu saio da política, eu não quero saber de nada. É possível que seja um sentimento semelhante ao daquelas manifestações de 2013. Eu estou dizendo o sentimento, não a manifestação. Ali o sentimento era, não acredito na política, o sentimento da antipolítica. Isso se manifestou de uma forma silenciosa nessas eleições. Por isso, é muito importante, quer dizer, se existe um descontentamento social, ele não está expresso nos números do PIB. O Breno citou, o PIB está crescendo, nós vamos crescer quase 3%. O emprego está quase pleno emprego, 7% de desemprego, a renda está crescendo. Esse é um quadro muito semelhante ao do governo Biden.
Estados Unidos cresceram 2,6%, o desemprego estava em 5%, e a renda aumentou 19% em relação a 2019. E muito semelhante a 2013. E 2013, semelhante a 2013. Então, esses dados objetivos não estão expressando um sentimento ainda adormecido, mas perceptível na sociedade, que podem minar a base de apoio ao governo. Não minou ainda, mas pode, de repente, como aconteceu em 2013, isso desmoronar. Então, o presidente Lula, imagino que ele esteja atento a isso, está tendo esse cuidado para, se ele quer se cacifar de fato, se ele quer se colocar contra, ter base de apoio. Esse manifesto das entidades e partidos é muito importante. Agora, eu digo, o raciocínio do presidente Lula, com todo respeito, ainda é o raciocínio do corte de gastos. Quando ele fala tem que cortar no Congresso, tem que cortar no Judiciário, ele está dizendo tem que cortar. O raciocínio básico é isso, precisa cortar porque existe a crise fiscal. Quando o correto seria dizer não tem que cortar, ou vamos cortar muito menos. Não é? Maringoni, existindo o arcabouço fiscal, não tem como não cortar. Exatamente, exato, é verdade. Até porque o arcabouço... Então, como católico aqui, vocês dois não têm esse privilégio de ser ligado. Eu digo, o arcabouço fiscal é o pecado original do governo Lula, né? Ele condiciona tudo. Né? Não, e ele embute crime de responsabilidade se não for cumprido. Quer dizer, não cumprir o arcabouço, crime de responsabilidade... Vai para o inferno. Pois é. Imagina não cumprir o arcabouço fiscal no ano que vem. Significa entrar no ano eleitoral de 26 com punições draconianas que arrebentam o governo. Foi uma armadilha. Né? Ou sai do arcabouço fiscal ou tem que cortar. Mas se tiver que cortar, tem que decidir aonde vai cortar, embaixo ou em cima. Eu vi que você sorriu quando o Maringoni fez a comparação entre a estatística do governo brasileiro versus a estatística do governo Biden e ainda acrescentou 2013. Queria que você avançasse um pouco sobre isso, para olhar estatísticas versus estado de espírito, e uma questão adicional para você responder no final. Você acha que não sai o pacote? Uma questão só, você quer acrescentar no final. Você acha que se não sai o pacote de cortar para baixo, capaz de Haddad cair fora do governo? Olha, primeiro, estatística é um negócio curioso, por isso que eu ri, né? Tem aquela célebre história que se você botasse um sujeito com a cabeça no forno e os pés no freezer, a temperatura média seria de 35 graus, mas a pessoa estaria morta, né? Então, as planilhas, elas são uma referência de análise, mas se a gente achar que a economia de um país ela está dentro da planilha, dentro dos números macroeconômicos, nós estamos perdidos, né? Ou seja, eu vou aqui lembrar, por exemplo, Maio Francês, de 68, era um período de prosperidade econômica da França. A burguesia francesa, se você pegar os jornais daquela época, eles dizem, mas por que essa rebelião toda? Está tão bem tudo. De onde vem isso? Então, é uma incompreensão. A Revolução Cubana, quando a Revolução Cubana acontece, em 1º de janeiro de 59, a economia cubana crescia 12% ao ano. E havia uma drástica redução da pobreza em Cuba nos anos anteriores. Então, a gente tem que analisar a economia para além das estatísticas. Não é? As pessoas, quem está na ponta final, o povão, ele não estabelece sua posição em relação à economia lendo o valor econômico, acompanhando a estatística, dizer, não, bom, a economia está crescendo 3%, então eu estou contente. Ah, não, a taxa de desemprego é quase de pleno emprego, então eu estou satisfeito. Ele não funciona assim. Quem funciona assim somos nós, que vivemos da política. Esse 1, 2% da população que acompanha o país a partir dessa lógica. A lógica do povo não é estatística. É assim, como é que é a minha vida real? E sempre, o que é sempre complicado de identificar, e sempre uma relação entre expectativa e realidade. Porque às vezes a situação melhorou, mas a expectativa de melhora era tão maior que aquela melhora gradual que aconteceu é vista com frustração. E eu acho que é um pouco o fenômeno que corre o risco com o governo Lula. Ou seja, a expectativa de melhora ela faz com que a melhoria real que aconteceu nesses 2 anos seja vista com pessimismo, com desdém, com insatisfação, né? Então, esse cuidado que nós temos que ter. Esses argumentos baseados em estatística, eles são parou, Breno, parou, né? pueris, né?
São argumentos que não param historicamente de pé, né? Eu acho que veja, nós temos uma realidade política insofismável. Não é? É assim: existe o arcabouço fiscal. Não é razoável imaginar que o governo, número um, propõe ao Congresso o fim do arcabouço fiscal e, segundo, que o Congresso vote o fim do arcabouço fiscal. A realidade é que existe o arcabouço fiscal. É o pecado original, mas está posto esse pecado. E não há correlação de forças a curto e médio prazo para mudar isso. O governo não tem forças nem que se empenhasse para isso, para revogar o arcabouço fiscal nos próximos meses. Bom, se o arcabouço fiscal existe, é um fato, está posto um problema. O problema tem que ter corte para o arcabouço continuar de pé e os gatilhos punitivos não serem acionados para 2026. Claro, o orçamento de 2025 ainda poderia ser controlado com contingenciamentos, talvez, se tudo correr mais ou menos como está correndo, mas há uma zona de risco. Agora, aí o debate é onde serão feitos esses cortes? Aí a disputa é essa, andar de baixo ou andar de cima. O Lula acenou para isso, no sentido oposto aos seus ministros Fernando Haddad e Simone Tebet. O Lula disse que para baixo ele não vai cortar. O Fernando Haddad e a Simone Tebet, nas entrevistas do início da semana passada, sinalizaram que era para baixo mesmo que vinham os cortes. Então, há uma disputa no governo. Eu tenho dificuldade para achar que o ministro Luiz Marinho e o Wellington Dias tenham ido a público sem autorização do Lula, por exemplo. Especialmente Luiz Marinho. Dizer, se for assim, eu me demito. Então, eu também tenho dúvida, assim, o PT ter assinado esse manifesto tem que ter algum grau de aquiescência do presidente da República. Posso até estar errado, não tenho informações a respeito, não fui atrás, mas algum grau de aquiescência do presidente da República tem que ter. Não é normal o PT, ou como qualquer partido de governo, assinar um manifesto contrário a uma posição que pode vir a ser adotada pelo governo. Isso não é normal. Não é? Então, é uma disputa duríssima. Agora, eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. É possível o presidente barrigar essa situação? Acho difícil, porque a burguesia vai estar puxando a faca. Já está, né? Agora de manhã, então, a bolsa e o câmbio já estão... Porque é que há um duplo risco político. Tem esse risco que a gente comentou nesses primeiros momentos da conversa aqui, que é o risco de frustração, divisão da base social do governo. Também há outro risco, ou seja, da burguesia conseguir desencadear uma ofensiva duríssima que gere para o governo problemas difíceis. Então, eu acho complicado adiar o problema. Acho que o presidente terá que dar alguma resposta à situação que foi criada pelo próprio governo. Não é? Agora, acho que nós vamos ter que aqui, seria pura especulação, imaginar o que vai ser se existe essa solução híbrida e qual seria, etc. Eu quero fazer só um comentário para ser justo com a realidade, ou pelo menos como eu tenho, segundo as informações que eu tenho dessa realidade. A maneira como o ministro Fernando Haddad lidou com essa história do arcabouço fiscal talvez até possa ser classificada naquelas situações, pior que um crime foi um erro, mas assim, eu acho que ele estava honestamente convencido de que ele tinha descoberto uma mágica, de que ele tinha descoberto o truque dos truques, pelo qual você poderia estabelecer um compromisso com ajuste, com austeridade fiscal, portanto, um compromisso com a redução do crescimento dos gastos do Estado, sem que isso significasse
redução das despesas com as políticas sociais e com o próprio investimento, que era uma ideia do crescimento infinito das receitas. Acho que essa foi a cenoura que atraiu o presidente Lula quando ele é convencido sobre o arcabouço fiscal. As receitas podiam crescer e crescer e crescer e crescer, e você não precisaria fazer ajuste fiscal, porque você ia garantir um declínio do déficit público mediante um aumento das receitas, sem que o total desse aumento de receitas, seria esse a grande mágica do arcabouço, sem que o crescimento das receitas, sem que o total do crescimento das receitas se transformasse em despesa. Ou seja, é aquela história, vou usar aqui um tipo de comparação que é do gosto do presidente Lula. Não é? É aquela história do sujeito que tem uma dívida e a maneira que ele consegue resolver a dívida não é cortar custos, mas é arranjar um emprego melhor, e esse emprego melhor permite a ele sustentar a casa e fazer uma poupança para pagar a dívida. Então, o arcabouço fiscal apareceu ali aos olhos do ministro Fernando Haddad. Eu tive a oportunidade de conversar várias vezes com ele sobre isso, e ele estava convencido de que era uma fórmula espetacular, pela qual os mais ricos iam pagar mais impostos, e os mais ricos... O problema da fórmula é que eu acho que havia ali uma ilusão de que os mais ricos iam pagar muito satisfeitos novos impostos, iam aumentar sua contribuição impositiva, sem reagir, que o Congresso ia aprovar todos esses aumentos de receita. Isso não acontece, né? E aí, acho que o ministro veio se moldando à realidade. Infelizmente, parece que ele está se moldando à realidade, não se contrapondo aos fundamentos do problema, mas abraçando a lógica da austeridade, né? Sim. Então, acho que é uma... Que não tem... Aparentemente, tem uma conversão da burguesia brasileira. O sonho de determinadas pessoas, por sua formação, é escapar do conflito distributivo, da luta de classes no plano econômico. Vamos encontrar um jeito de não ter conflito distributivo. É o jogo do ganha-ganha, né? Todo mundo vai ficar feliz. É que essa fórmula não existe, né? Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Não. Pelo menos a médio e longo prazo, é assim que funciona. E agora chegou essa hora. Está se disputando quem vai ganhar e quem vai perder. Então, essa foi um cenário muito particular em Lula 1 e 2, com aquele excepcional boom das commodities, em que teve espaço para um certo jogo de ganha-ganha, né? Agora não tem mais, né? Não tem boom das commodities. Com isso, Mauro, e com o deslocamento, com uma coisa que é mágica de uma única exibição, que é o deslocamento abrupto de dezenas de milhões de pessoas para o mercado interno, que é o momento em que são implementadas as políticas distributivas, especialmente aumento do salário mínimo e Bolsa Família, o impacto inicial disso, numa situação ascensional da economia mundial e do chamado boom das commodities, isso deslocou uma força para dentro do mercado de consumo, o que viria acontecendo no segundo mandato de Lula, muito importante. Mas isso não se repete o tempo todo. Quer dizer, não é uma operação que você possa repetir. Tem uma coisa só que eu quero agregar aí, é o seguinte. Por favor. Mesmo com o aumento das receitas, o teto de investimentos é 70% da receita corrente líquida, ou seja, de tudo que o governo arrecada. O problema é o seguinte, se eu só posso investir 70%, ou seja, não vale nem aquela história de só gasto o que eu arrecado. Eu só gasto 70% do que eu arrecado. Como as receitas, como os pisos constitucionais se dão em 18% para a educação, ou seja, a base de cálculo é 100% das receitas, é 18% das receitas e 15% da saúde. Não tem, mesmo que a receita cresça, vai haver esse problema, essa pressão. O que eu acho é uma coisa mais simples, Breno. Eu acho que quando eles fizeram o arcabouço, quem são os auxiliares do Haddad para fazer o arcabouço? É Rogério Seron, secretário do Tesouro, é aquele Bijos, é uma série de... São vários, eu digo garotos porque devem ter na faixa dos 40 anos. Eu acho que não tinham a menor ideia
do que é piso constitucional de saúde e educação. Assim como o Pazuello chega no Ministério da Saúde e diz que nunca tinha ouvido falar de o que era SUS, o Pazuello, general do Exército, nunca tinha ouvido falar no que era SUS. Eu acho que essa garotada nunca tinha ouvido falar em piso constitucional. Eu acho que eles fizeram uma barbeiragem mesmo. Acho que é mais pueril do que isso. É uma ignorância do que é as contas públicas. É gente do mercado, é gente que nunca se voltou para a questão constitucional, do que foi isso, o movimento sanitarista e tal, em 88. Então, eu acho que o que eles fizeram foi vender um peixe e não atentar para isso que acontecia. Eu não sei como é que o Fernando Haddad entrou nessa, isso sim. E o Fernando Haddad é isso que você falou. Primeiro, é um cara, pessoalmente, ótima conversa, cordato, sincero no que faz, não é um Palocci até onde não tem nem, nada pesa contra ele nas passagens dos ministérios. Agora é isso. Entrou nessa do arcabouço. Eu não acho que a solução vai ser ou um lado ou outro. Como sempre, o presidente Lula vai buscar uma mediação, um hibridismo entre um lado e outro. Pode mudar o cálculo da receita corrente líquida para mudar a base de crescimento dos pisos constitucionais, tira alguns direitos e benefícios, mas coloca um abono temporário. Enfim, o que eu acho é que vai haver uma geleia geral para costurar um pacote que vai se sustentar até o fim do verão, quando o mercado vai pedir novamente novas medidas. O problema nosso é que não há alternativa ao Lula, e me parece que até agora a alternativa para 2026 mais visível é Tarcísio, mas isso não está claro para o outro lado, para a Faria Lima, para a burguesia brasileira, se é Tarcísio, se é Bolsonaro. A disputa na extrema-direita está muito pesada para a gente achar que existe do outro lado uma solução. O Lula acaba sendo, não apenas ele, Lula, pessoa, o candidato viável, me parece, para os dois lados, para 2026, mas o Lula é uma espécie de espaço de disputa para ver para onde vai a economia. Se a gente tranca o orçamento, quer dizer, ou seja, aplica o arcabouço fiscal puro e duro, se faz uma medida híbrida ou se consegue taxar para cima. Taxar para cima está muito difícil, porque há 10 dias o governo colocou em votação a taxação das grandes fortunas. O governo fez isso na calada da noite, fez isso de uma maneira burocrática, ou seja, não avisou ninguém que estava em votação. A base do governo foi liberada para votar como quisesse, tirando os partidos, o PT, o PCdoB e o PSOL, que fecharam questão em votar a favor da taxação. O MDB, União Brasil, o PSD, que tem assento na esplanada dos ministérios, não fechou questão. E a liderança do governo não direcionou essa votação. E perdeu por 100 votos, 160, 260, alguma coisa assim, o que poderia ter outro caminho se tivesse sido feito um trabalho de fazer política na sociedade. Aliás, eu acho que esse governo tem um problema, que é não fazer disputa na sociedade. Quer dizer, você faz disputa, então uma disputa, o pau deve estar comendo dentro do ministério, agora isso não transparece para a sociedade. Parece que tudo está sendo resolvido com tranquilidade quando não está, né? O que o diga a Bolsa e o dólar, ou seja, o mercado está fazendo uma disputa pública, aberta e escancarada com o governo. Para encerrar, Breno, bom, continua, o dólar disparou. A alta que era 0,75 já está em 1,05, já está batendo em 5,80. A Bolsa continua caindo 1,43. Isso é disputa política, Mauro. Isso não é uma questão econômica, é disputa política clara. E é uma... Breno, eu queria ouvir um último comentário teu sobre isso e aí acrescentar uma questão que é 2026, né? Parece que mudou completamente o cenário, que parecia uma reeleição certa e resolvida de Lula subiu para o telhado, né? Parece que está todo mundo... eu vou dizer, a eleição, do ponto de vista do debate político, a eleição norte-americana tem maior peso que tem tido maior peso do que as eleições municipais no Brasil. Porque a situação do governo Biden-Harris, ela era mais ou menos parecida com a do governo Lula. Indicadores econômicos positivos, os Estados Unidos estava com salários crescendo 3,9% acima da inflação no último trimestre. Os Estados Unidos está praticamente numa situação de pleno emprego, com 4,1%
de taxa de desocupação, o PIB norte-americano é o PIB que mais cresce do G7, girando ali em 2,5%. Os números econômicos, macroeconômicos do governo Biden eram muito semelhantes aos do governo Lula. E os índices de aprovação e desaprovação também comparáveis. E teve a vitória do Donald Trump. Isso teve um impacto tanto na esquerda quanto na direita aqui no Brasil. Ou seja, entusiasmou a direita e deixou em estado de alerta a esquerda de que a situação é delicada, né? E é delicada mesmo. É delicada mesmo. Ou seja, você não tem no Brasil hoje aquela corrente de mobilização na opinião pública, de euforia até, que você teve no segundo mandato do presidente Lula. Vamos nos lembrar que o segundo mandato do presidente Lula teve um clima quase juscelinista, de entusiasmo, de energia política, a um ponto tal que o presidente Lula indicou para sua sucessão uma desconhecida, uma mulher desconhecida, eleitoralmente desconhecida, cuja história era marcada por ter participado na luta armada contra a ditadura militar e a elegeu presidente da República. Dilma Rousseff, antes disso, acho que tinha disputado, quando muito, eleições estudantis. Então, era um clima de euforia, e mesmo assim, a disputa de 2010 não foi um passeio. Vamos nos lembrar que foi para o segundo turno e foi uma disputa dura, como foram duras todas as disputas que o presidente Lula enfrentou, incluindo a de 2006. Então, e nesse momento, todos sabem que não há uma corrente de euforia na opinião pública. A percepção geral que se tem do governo é que é um governo bom, majoritariamente as pessoas acham isso, mas insosso. Ou seja, não é um governo marcado por, digamos, uma abertura de um ciclo de desenvolvimento que entusiasme o país, né? Essa é a situação pela qual nós estamos passando, né? Eu acho, só para concluir, que o fator principal para 26 ainda está nas mãos da esquerda. É se o presidente Lula será ou não candidato à reeleição. Esse é o fator determinante de 2026. Se o presidente Lula, por alguma razão, não for candidato em 2026, o plano Kassab será precipitado, será antecipado para 2026. Qual é o plano Kassab? O ensaio geral foi Ricardo Nunes em São Paulo. Uma repactuação do campo conservador ao redor da ala moderada do bolsonarismo. Essa ala moderada é encabeçada por Tarcísio de Freitas. Com Lula na reeleição, Tarcísio de Freitas teria que trocar uma reeleição praticamente garantida para o governo de São Paulo por uma aventura contra Lula. Sim. É difícil disputar contra Lula. Não é? E Tarcísio de Freitas não tem razões de antecipar essa disputa para 26, se eles podem esperar 2030. Por outro lado, se Lula não é candidato, a esquerda tem um abacaxi nas mãos. Qual é o nome que a esquerda tem para disputar contra a direita? Qual é a candidatura com musculatura para enfrentar a direita? Então, esse tema, as eleições de 2026 ainda são um cenário relativamente sob controle, porque Lula segue como o nome favorito para a reeleição e Lula segue dando sinais de que tem saúde e vontade política de ser o candidato à reeleição. Agora, esse é o fator que, se muda tudo. Muda tudo. Sim. Legal. Maringoni, encerrando aqui, 9, a pontualidade, hein? Começar às 9 e terminar às 10, prometi para ambos. Concorda com essa avaliação do Breno em relação a 2026? Concordo, acho que 2026, mas 2026 está sendo armado agora, e o pacote faz parte dele. O problema do Lula é não haver, é isso que o Breno aponta, você não tem um nome substituto, porque é um risco você colocar o Haddad nessa tempestade que está acontecendo agora. Ele, não digo que possa ser igual, mas você colocar o ministro da Economia como candidato, se a economia vai bem, tudo bem, que foi o caso do Fernando Henrique em 94. Se a economia for mal, é o caso do Massa, na Argentina, em 2000, há 2 anos, que perdeu de maneira acachapante do Milei.
Então, não tem nomes. O outro nome que está no governo, que tem alguma densidade, que não é exatamente de esquerda, aliás, não é de esquerda, é o Alckmin. Então, o lulismo, quer dizer, o lado de cá, centro-esquerdo, o progressismo, está numa situação complicada. Agora, eu acho que a situação vai se definir nessas semanas, não é no pacote, mas nessas próximas semanas, na legitimidade que cada lado vai conseguir para poder fazer valer o seu peso, a sua diretriz nesse pacote de corte de gastos. Se o pacote for aprovado da maneira como ele veio, vírgula, né? A gente não sabe o que é o pacote, mas da maneira dos intentos que o Haddad colocou na entrevista da Mônica Bergamo, isso é tornar 2026 um objetivo muito mais distante do que agora. A expectativa deles é o seguinte: você faz um pacote no final de 2024, o ano de 2025 vai ser muito duro, e em 2026 você faz aí uma série de bondades aí para compensar a Bolsa Família, ampliar alguns programas sociais, para conseguir impulsionar uma candidatura oficial daqui a 2 anos. Essa é a pior das apostas, porque, como diria, vou citar aqui um sujeito maldito, Armando Falcão, o futuro a Deus pertence. Né? Legal. Não, e ainda corremos o risco, não vamos deixar para conversar depois, que isso vai demorar um pouquinho, na próxima semana, talvez, que é ver a extrema-direita no Congresso Nacional votando contra um pacote de austeridade, né? Se o governo mandar um pacote cortando para baixo. Isso vai ser genial. Vai ser dramático. Obrigado, Breno, Gilberto Maringoni. Boa semana para vocês. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.